Olha, e como hoje é quinta-feira, vamos ao nosso TBT-RN. Exatamente 2 anos atrás, no dia 27 de março de 2023, um dos assuntos aqui no Rural Notícias era a expectativa do lançamento do arcabouço fiscal, onde o governo se comprometia a criar regras para manter o equilíbrio fiscal das contas públicas, em substituição ao fim do teto de gastos. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, garantiu naquela época que com o novo orçamento, com o novo arcabouço fiscal, o governo conseguiria zerar o déficit já a partir de 2024. Será que a promessa foi cumprida? Vamos lembrar e atualizar? Muitos acham que o grande desafio é zerar o déficit fiscal. Não é, porque nós vamos zerar o déficit fiscal já a partir do final do ano que vem. Essa é uma meta, não só do Ministério do Planejamento e Orçamento, e também do Ministério da Fazenda. E o arcabouço fiscal, ele vem ao encontro desse nosso anseio, porque ele trata não só pelo lado das receitas, mas também pelo lado das despesas, de olho na estabilização da relação dívida-PIB, mas não só pensando em incremento da receita sem aumentar a carga tributária, mas também no compromisso de zerar o déficit. Eu posso apenas dizer que ele é simples, fácil de ser entendido, então não é só economista que vai entender o arcabouço fiscal, ele vai ser totalmente transparente e crível. Nós vamos olhar, a moldura do arcabouço ela já está pronta, está agora numa decisão política do presidente da República a questão dos parâmetros, e óbvio que isso faz toda a diferença. Os parâmetros é que vão dar aí a sustentabilidade, a credibilidade e a convicção de que o arcabouço fiscal vai, sim, estabilizar a dívida pública no Brasil, vai zerar déficit fiscal, ao mesmo tempo, portanto, fiscalmente responsável e socialmente comprometido com o Brasil. Vai agradar todo mundo? Não é que vai agradar 100% todo mundo, é que vai agradar um pouco os dois lados. O governo, que é mais expansionista nos gastos públicos, que foi o governo que saiu vitorioso das urnas, mas também e principalmente com a responsabilidade fiscal que todos nós temos e estamos comprometidos. Antes de falar sobre a perspectiva, eu menciono aqui um risco. A ministra Tebet falava em agradar uns e outros. Acho que o risco aqui é que o arcabouço, quando seja apresentado, desagrade tanto uns quanto outros. Aqueles que pretendem sustentar um gasto social fora do teto, fora da nova regra, e os atores econômicos que têm a expectativa de que essa nova regra tenha credibilidade e dê alguma noção, de fato, de quanto o governo poderá gastar. Pois é, e para atualizar, nós convidamos mais uma vez o cientista político Leandro Gabiati, 2 anos depois, hein, Gabiati? O que você diria? O governo cumpriu a promessa, conseguiu agradar pelo menos um pouquinho os dois lados? Boa noite, é um prazer tê-lo aqui. Grande Petri, boa noite, um prazer estar novamente com vocês. 2 anos depois, graças a Deus, estamos aqui e acompanhando, logicamente, de perto um pouco. Para quem acompanha a política, é obrigatório entender também um pouquinho de economia e acompanhar as contas fiscais. Vamos abordar essa questão do arcabouço pelo seguinte lado. O arcabouço é um instrumento político para dar sinais, tanto aos atores econômicos quanto à sociedade. Somos atores econômicos todos, afinal, todos compramos, consumimos. E justamente ao que parece até aqui, o governo não tem conseguido dar esses sinais econômicos positivos que se pretendia dar com o arcabouço. O arcabouço inicialmente foi criado na transição do governo Bolsonaro para o governo Lula, estabelecendo uma regra um pouco mais flexível e mais realista em relação ao teto de gastos para combinar equilíbrio fiscal com investimento público. Mas pelos números que a gente tem observado até aqui, isso aí é fácil reparar quando olhamos a alta do dólar e a alta dos juros, que esse sinal de confiança que o governo tem que repassar para a sociedade não foi suficiente. Por quê? Porque não há um equilíbrio até aqui entre receita e gasto, ou seja, continuamos tendo sinais de aumento de gasto público, muito gasto obrigatório,
que o governo terá que cumprir nos próximos anos e com dificuldade justamente para dar sinais positivos ao mercado. Quer dizer, o equilíbrio fiscal do governo está muito mais ancorado no aumento da receita do que no corte de gastos, não é isso? Então, a gente viu, e aliás, essa aqui era uma premissa que todo mundo tinha em relação ao governo Lula durante a transição. Se por um lado estava claro que o governo chegaria com toda uma agenda social ou de gasto social que foi prometida ao longo da campanha, o governo não tinha como criar novos impostos. O que se procurou, então, foi aumentar a base de arrecadação, ou seja, aumentar de alguma forma a receita, sem novos impostos, mas, logicamente, aumentando de alguma forma a cobrança de impostos sobre a sociedade. A questão é justamente que aumenta a receita, mas não há esse equilíbrio. Por quê? Porque há aumento de gastos também. E, logicamente, a pressão que começa a ser observada, inclusive dentro do Congresso, é o seguinte, justamente, o governo quer aumentar o gasto, mas, ao mesmo tempo, deveria fazer o dever de casa, que é encarar uma reforma administrativa. A ministra Tebet, incluso, falou sobre essa reforma administrativa dias atrás e ela disse que não viria por meio de uma PEC, por meio de uma proposta de emenda constitucional, mas que seria implementada ou discutida por outros caminhos. Vamos ser sinceros, Petrin, aqui, independente do governo que está sentado na cadeira, encarar uma reforma administrativa, tirar benefícios do servidor público, e aqui estamos falando do servidor público da União, dos estados e dos municípios também, né? Geralmente, quando você implementa uma reforma na União, lá em cima, ela acaba impactando nos servidores do andar de baixo também. Encarar uma reforma administrativa tem um custo político muito elevado, né? Demitir servidores, implementar planos de demissão voluntária, cortar benefícios e cortar na carne politicamente. Então, o governo enfrenta esse dilema, ou seja, passar sinais de credibilidade, um deles seria encarar uma reforma administrativa, mas, obviamente, né, tendo uma eleição daqui a 1 ano e meio e enfrentando problemas fiscais, a situação do governo, de fato, não é simples. É verdade. Bom, Gabiati, eu espero não tê-lo aqui só daqui a 2 anos, né? Vamos te convidar mais vezes aí para a gente analisar essa situação. Muito obrigado em participar do TBT. O TBT é legal por causa disso, né? Porque a gente resgata uma notícia lá do passado e mostra se ela tornou-se viável, né? Se realizou de fato. Obrigado, Gabiati. Uma boa noite e até uma próxima.